Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Fala Gol. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. O podcast Fala Gol, como você já sabe, sempre trazendo um assunto sobre saúde e bem-estar. E você pode nos assistir no nosso canal do YouTube, também nos ouvir no Spotify e nos seguir no nosso perfil do Instagram, Fala Gol Podcast. E hoje nós temos o prazer de receber a pediatra, doutora Nayara Lima. Tudo bom, doutora? Tudo bem com Graças a você? Deus. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado, viu, doutora, pela sua presença aqui no podcast. E hoje nós vamos falar sobre um tema. Esse tema, ele é para quem está com filho pequeno, né, doutora? Sim, um Em tema casa, que é, assim, acho que top um na consulta na pediátrica. consulta, né? Olha aí, então você que está com filho recém-nascido, você que vai ter filho, né? Assim é interessante também para gestantes, que o tema é sono do bebê, entendendo cada fase do desenvolvimento. Doutora, reforçando aqui o nosso agradecimento, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Esclarecer aqui alguns pontos para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo. Primeiro ponto, doutora, é, criança nasce, né? Recém-nascido. A mãe recebe ali, né? Já passou por todo o procedimento na maternidade, chegou em casa, né? E Fala, e aí, aí, agora? O e que é que eu agora? faço com E essa agora? criança? Porque é um ser totalmente dependente da gente, né? Totalmente dependente dos pais ali, dos cuidadores. E aí, como é o procedimento e o porquê que é top um, né? Dessa questão do sono nos recém-nascidos, nas crianças, nos bebês. Então, a gente até estava conversando antes aqui do Ah, podcast, né? Que nós adultos já temos um ciclo do sono bem estabelecido. A uhum, gente diz que nós adultos temos um círculo circadiano, ou seja, a gente tem a vigília e tem o ato de dormir, né, o sono, durante 24 horas. O bebê ele tem um ciclo que a gente chama de ultradiano, que é o que é isso, né? ah, Traduzindo essa palavra bonita, ciclos de sono e vigília, de estar acordado. certo. A cada 2, 4 horas, Hum, vai intercalando esses ciclos de sono e acordado. Então, para um adulto que precisa dormir à noite, é bem complicado, né? Você tem que hum, ficar acordando a cada 2, 4 horas para dar aquela, né, suprir a questão da amamentação, da alimentação, seja qual for, trocar o bebê, xixi, cocô, se tem cólica ou não. Então, assim, são grandes novidades para aquela família, né? Que ela vai hum, receber aquele pequeno ser humano totalmente dependente, como você totalmente, falou. totalmente. Então, alinhar essas expectativas da questão do sono e do Uhum, cuidado do recém-nascido como um todo é muito importante. Então, assim, ter esse acompanhamento com o pediatra, né, é importante para esclarecer essas uhum, dúvidas, esses canais que a gente tem hoje em dia, né, sim. podcasts, a internet, ajuda a gente ter essas informações para trazer segurança para os pais, né, e saberem que isso faz parte do desenvolvimento daquela criança, que é normal ter essa fase, vai passar, né, as Uhum. coisas vão melhorando com o passar dos meses, É, mas é o top um por causa disso, né? Porque muitos pais acham, idealizam, acham que o bebê sempre vai conseguir dormir a noite toda, que só foi com uma amiga ou com um sobrinho, mas com bem eles não vai enganado, acontecer, né? né? Bem enganado. Então, o primeiro ponto aí bem importante é ter essa consciência, né? Que a gente tem. Você usou dois termos aí, que eu não vou repetir, que eu posso errar. É o Ciclo c- circadiano e o circadiano. ciclo O ultradiano. ultradiano, o circadiano é o que nós, adultos, Sim. que é aquele sono, ele sem interrupções, não Isso. é isso? A gente passa o dia acordado e a gente tem um período de sono que é um período noturno, né? Noturno. E o outro é Ultradiano é ultradiano. que esse ciclo ele vai ser mais curto. Então a Hum, gente dorme e fica acordado num período de 2 a 4 horas, que é o ciclo do bebê. o bebê. Acredito porque assim, eu venho observando, eu comparo muito a gente com um automóvel, sabe? Assim, por exemplo, quando a gente dorme, é o momento da gente recarregar as energias, né? Uhum, com Recarregar o certeza. nosso cérebro. Tanto é que quando a gente não dorme, a gente começa a falhar, né? A gente Sim. começa a falhar. E aí, se nós somos maiores, uma estrutura maior, né? Acredito que esse tempo para recarregar tem que ser maior, né? O neném acabou de nascer, né? Assim, ele acabou, então ele é muito pequeno e ele
ele vem de dentro da barriga da mãe, ele vem de uma outra estrutura, né? Uhum. Então, realmente faz um sentido ele não ser igual a gente. A gente quer que seja, né? Mas ele vai se adaptar a isso. Então, então que já fique claro que não é Não é a intencional. O bebê criança, não faz isso claro, e intencionalmente. não é algo errado, não é uma patologia a criança Não. não dormir ali a noite toda, né? Isso. Não é. Exatamente. Então, é saber que vai passar por isso, né? Uhum. É, como você falou, o bebê, nós somos já formados, nosso sistema nervoso central já tá Sim, tudo ok, tá funcionando bem, formando, nossa né? visão, Aham. né? Nosso sistema nervoso. Então, o bebê, ele já nasce com isso imaturo. E você falou um ponto muito interessante que eu Ah, queria falar aqui. O bebê nasceu, ele estava na barriga da mãe, ele nasce, mas até os 3 meses a gente tem uma fase que a gente chama de esterogestação, sim. que é como se fosse o quarto trimestre da gestação. A gente fala assim, né? Por se Aham. dizer. Popularmente, eu acho que é um termo até que está ganhando aí um maior, né, Visibilidade, relevância, sim. visibilidade, né? E assim, a esterogestação, o bebê ainda acha que está dentro da barriguinha da mãe. Então, tudo aquilo que traga a lembrança dessa barriga da mãe, né? Então, assim, um ambiente escurinho, ou uma luz Hum, mais avermelhada, um ruído branco, né? Que são sons parecidos com o líquido amniótico na uhum. barriga da mãe. Então, assim, ambientes calmos, sem muito barulho, né? Tá ali o toque da mãe com o bebê, tá O, do cam, o colo. caminhar, né? Às vezes, assim, o caminhar com o bebê, Sim, o o balanço, movimento, né? exatamente. O balanço, colocar no sling, né? Que é Sim, aquele tecido que a gente passa no corpo e coloca o bebê. Então, assim, essas estratégias, elas lembram o bebê que ele está na barriga da mãe, e acalmam, acalentam. Então, até é uma das estratégias que a gente utiliza também quando o bebê tem alguma dificuldade nesses primeiros 3 meses. A gente conversa com a mãe para intervir, fazer uma dessas estratégias sim. e ver se o bebê se acalma, né? Se regula, não chora e volta a dormir. Perfeito. A gente sempre, assim, existe um- uma forma de lidar que eu sempre ouvi, que é que o bebê ele tem que comer de 3 em 3 horas. Hum, Né? Tem essa máxima aí. E isso é colocado atualmente em prática? É dessa forma mesmo? Ele precisa comer de 3 em 3 horas? Ou seja, às vezes ele está dormindo, aí você tem que acordá-lo para alimentá-lo, segue essa, porque isso é um dos pontos que eu acredito que atrapalha muito o sono aí do adulto, né? sim, que pega mais os pais, Que né? pega mais os pais, porque se ele tem que comer de 3 em 3 horas, ele nunca vai dormir uma noite toda, ele vai ter que Sim. estar sempre acordando. Isso realmente precisa acontecer? Então, como a gente estava conversando, o bebê está se desenvolvendo. Então, quando ele está ali no primeiro mês, que a gente chama de recém-nascido, até os vinte e Sim. oito dias, ele vai funcionar o período de vigília, né? O período que ele está acordado ali entre 2 e 4 horas. E é Hum, nesse tempo que o corpo dele foi feito para se alimentar, fazer xixi, fazer cocô. hum, Então, o recém-nascido, como ele ainda não ganhou peso, não tem uma reserva energética que a gente chama, então, nesse contexto, ele precisa sim ser acordado. O recém-nascido, como ele ainda está começando a se formar, precisa acordar ali em torno de 2 a 4 horas. É individual, mas é nessa uhum. média de três Essa horas. faixa aí. Depois do bebê ter atingido o marco do recém-nascido, já está ali com 1 a 3 meses, ele não precisa mais ser acordado a Ah, cada 3 horas, porque ele já ganhou um peso, ele já uhum. tem uma reserva energética. Então, esse ciclo de ficar acordando obrigatoriamente por um risco de hipoglicemia, alguma coisa do tipo, Não há não mais precisa necessidade. mais. Então é pouco tempo ali, né? De 1 a 3 meses no máximo, você mantém esse formato depois. Depois é bem individual, depende de cada família e depende de cada bebê. Depois é ele que acorda você de 3 em 3 horas. É o Então bebê. a gente diz que vai espaçando, né? Com o Aham. passar dos meses, vai espaçando. Hum, O sono vai ficando cada vez mais esticado, né? Então, assim, um bebê que dormia com um recém-nascido de 2 a 3 horas, ele vai começando a dormir a 4, 5 horas, 6 horas, ali hum, por volta dos 3, 4 meses, né? uhum. Então, ele não precisa. Às vezes, pego mães no consultório que fala.
meninos de 4 meses. Doutora, eu acordo de 3 em 3 horas por causa que eu tenho medo dela ter uma hipoglicemia. Eu, não, não Não faça isso por precisa mais, você, né? não faça. Você precisa estar bem, você precisa Olha, ó, dormir. vou dizer, pessoal, olha isso aqui como é interessante, porque muita gente faz isso, viu? Depois dos 3 meses, 4 meses, 5 meses, não há mais uma necessidade. Ele não vai ter Não. esse perigo de, de perder ali nutrientes por causa desse período que tá. Pelo contrário, o sono, eu sempre achei o sono muito reparador, né? Uhum. E o recém-nascido, ele dorme muito também, né? Uhum. Se ele- Nas 2 primeiras semanas, o recém-nascido ele passa pelo parto, né? Que é um evento, assim, que os antropólogos dizem que é um evento mais estressante da nossa vida, é o parto. Já começa É... com ele. Eu não sei, eu acho que ele falou isso antes de chegar aqui no século XXI. Sim, sim. Mas o bebê, nas 2 primeiras semanas, ele dorme bastante. Isso é muito comum no consultório do primeiro mês. A gente vê, doutora, na consulta da primeira semana eu disse que ele estava tão bem, dormia tão bonzinho, a gente fazia tudo, dava tudo certo. E agora ele começou a acordar, começou a chorar, né? Então, assim, nas 2 primeiras semanas o bebê é um pouquinho mais sonolento mesmo Uhum, pós o parto. E depois ele vai ganhando reserva energética, né? E vai uhum. se adequando mais o E ciclo. vai se adequando. Então, assim, qual é uma média, né? Vamos falar aqui, a gente está. Quando a gente fala de sono, a gente está, inclusive, se preocupando aqui com os Uhum. pais, né? Nessa questão Sim. do. Que é um impacto muito grande, né? Você ter que privar sono ali. Mas qual é uma média de tempo de sono para um bebê? E aí eu acredito que varia de acordo com Com a a idade, vai idade, né? virar. E Exatamente. cada mês muda muita coisa, né? Uhum. Parece assim de muito. Mas qual é uma média de sono que ele precisa ter? Então, o recém-nascido, ele dorme entre 15 e 17 horas por dia. Até 2 semanas, ali até aquela. Não, até os 28 dias, né? O Até o primeiro recém-nascido, o mês. primeiro Ah, mês. porque se diz é recém-nascido, o primeiro mês, é Isso, isso? até os 28 28 dias. dias. Depois de 1 a 3 meses, ele dorme em torno de 14, 15 É muito, horas. né? É muito. E aí, depois ali dos 4 meses, já vai baixar um pouquinho entre 12 e 14 horas, e assim vai, né? Uhum, A quantidade de sono a gente vai diminuindo com o tempo, a idade da criança, sim. vai ficando mais noturno, né? Se consolidando aquele sono noturno, e ali por volta dos 9 meses, e em torno de 2 anos já tá praticamente igual de nós, os adultos. Dormindo a noite toda, A noite sem uma toda. necessidade de dormir durante o dia, né? Sim, sim. Ali 2, 3 anos já desaparece aqueles cochilos que a gente fala diurnos, né? A Ah, necessidade de cochilos diurnos. então, assim, você passa ali alguns meses, porque ele dorme durante o dia e durante a noite, né? Não, Uhum. ele não está fazendo ainda essa diferenciação da Uhum. noite para o dia, né? Isso. O Ele- sistema nervoso dele ainda não é bem estabelecido. Uhum, Porque, assim, para a gente ter esse ciclo circadiano, né, uhum, de um sono mais noturno e de a gente ficar ativo, precisa que algumas áreas do nosso cérebro estejam desenvolvidas. O bebê não tem, né? A secreção de hormônios, como melatonina, o cortisol, vão se desenvolver melhor a partir dos 3 meses de uhum. vida. Então, a gente diz que os 3 meses é assim uma idade que os pais começam a fazer aquelas rotinas de sono, porque o bebê já tem a capacidade neurológica para isso. A partir dos 3 meses, ele Isso. já começa perfeito, doutor. E em questão de alimentação, impacta a alimentação que o bebê está tendo com o sono? Claro, se um Ah, recém-nascido, por exemplo, tiver tendo alguma dificuldade na amamentação, com certeza ele vai ter despertares noturnos, né? Então, ele vai acordar irritado, vai dormir menos, ou pode acontecer o contrário também, de ter uma hum, hipoglicemia, né? Que a gente hum. fala, um açúcar baixo no sangue, porque ele não tem reserva E energética aí fica muito e ele sonolento. fica muito sonolento. Hum, Então, essa questão do recém-nascido acordar entre 2, 4 horas é até por segurança, né, para os pais, para a gente sim. manter e observar qual é o padrão da criança naquele momento. Porque no primeiro mês ali, aliás, no primeiro 6 meses é recomendado apenas o leite materno, não Isso, é só isso? aleitamento materno. Inclusive, uma curiosidade muito legal. Mais uma forma da gente estimular o aleitamento materno é saber que a melatonina materna, ou seja, aquele hormônio que
quando a gente tá no entardecer ali, 6 horas, mais ou menos aqui o horário que a gente tá, Sim. começa a ser produzido para nos induzir o sono, Hum. quando o bebê é pequenininho, ele não tem ainda essa secreção e é muito irregular, tem pouca quantidade e é irregular. Quando chega ali em torno dos 3 meses, ele já começa a produzir de uma forma adequada. E aí entra as rotinas. Antes disso, a mãe passa esse hormônio pela Pelo leite. amamentação. Olha que Isso. interessante. Então, teoricamente, isso dá um sono nele. Isso. E o pico dessa produção é no período noturno. Então, o bebê consegue fazer até um pouquinho mais de sono do que ele era capaz por causa Do leite. do leite materno. Olha que interessante. Então, se a mãe amamentar à noite, Uhum. a probabilidade dele dormir mais à noite aumenta, Exato. porque está passando A melatonina. A melatonina, melatonina, que é o hormônio que a é a mãe substância, produz, né, sim, que e ele não produz, produz ainda e a mãe e aí tá ela passa fornecendo. para ele, e ele, por tabela, vai sentindo sono. Olha aí, ó, você que amamenta, então, amamente à noite, né, que dá essa possibilidade, bem interessante. E aí, quando ele acorda de madrugada, ali é o peito também que ele quer, não é isso? Isso. É a mãe que ele quer ali, e aí ele mama e já dorme de novo. Isso aí no primeiro mês, né? Até os 3 meses seria. São 6 meses, né? Mas É, depois. exclusivo até 6 meses. Mas durante esse tempo, Hum, o leite está fornecendo. A mãe, a aleitamento materno da mãe está fornecendo melatonina. Enquanto ela estiver amamentando, ela vai fornecer a melatonina também. perfeito. E para as mães que não conseguiram amamentar, porque existe, né? Sim, E claro. que aí tem a questão das fórmulas, né? Que você substitui ali, que você tem que colocar no lugar do leite. E aí não produz isso, né? Infelizmente ainda não A, a, chegamos a esse a ponto. indústria tenta, mas não conseguiu nessa. Mas aí a fórmula também você tem que ter Esse seguir esse cuidado, cuidado, né, né? de dar durante esses períodos. Uhum, A cada 2, 4 horas, e aí com o tempo também vai esticando, da mesma forma, né? O bebê, a gente fala que o bebê, a gente avalia ele como um todo, é a uhum, alimentação, o sono, desenvolvimento, tá tudo muito uhum. integrado. Então, ao mesmo tempo que essa janela de sono vai ser a cada 2, 4 horas, de 4, 6 horas, também vai ser a alimentação, né? A amamentação ou as fórmulas naqueles que não conseguiram amamentar por algum motivo. Perfeito. E aí, doutora, qual a importância do sono do bebê para o desenvolvimento dele mesmo, assim, propriamente dito? Porque tem uma fase, eu lembro de uma fase que eu tinha muito sono, que era na adolescência. Uhum. Adolescência dá um sono, né? E eu lembro das pessoas falando assim, não, é porque tá crescendo. Você tá crescendo, desenvolvendo, aí dá muito sono. Então, eu imagino que isso no recém-nascido, na criança, ali, isso também deva ocorrer. Então, Claro. é, qual a importância de manter, de ter esse sono, né, para a criança, para os pais terem entenderem isso? Como eu falei, né? Sono e desenvolvimento estão muito Muito alinhados, ligados, né? muito ligados, né? Porque é aquele bebezinho que nasceu com um cérebro, né, um sistema nervoso imaturo, vai ser durante os períodos do sono, né? Que a gente tem vários ciclos do sono, que vai ser produzido substâncias que vão tanto fazer a mielinização, né? Que é como se fosse a gordura ali que recobre os nossos axônios, né, nas conexões neurais, vão ser produzidas nesses momentos do sono. Então, uma criança que não dorme bem, uma criança que tem alguma alteração comportamental, tem um estresse crônico, vive num Uhum. lar que não que tem muito estímulo, ela não vai conseguir dormir bem e logo vai ter repercussão na formação do Olha. cérebro, né? Uhum. Então, vai repercutir na questão imunológica, memória, atenção, também na questão de crescimento, né? Porque a gente tem a secreção do hormônio do crescimento e também em algumas fases do sono. Hormônios, por exemplo, da alimentação, que é a grelina, que estimula a nossa vontade de comer. Uhum. Crianças que têm privação de sono vão ter isso aumentados, então pode aumentar risco cardiovascular, obesidade. Então, assim, são inúmeras repercussões que uma noite mal dormida, Sim, né? Não só para nós, mas para a as criança, né? crianças, principalmente para a criança que É, está se desenvolvendo, vai ter.
E aí não é nem uma noite mal dormida, né? É um dia, né? Porque a Sim, criança, como ela ainda nós estamos falando aqui de bebês que não estão. É o ciclo ultracardiano, é isso? é cicardiano, isso. Ultracicardiano, né? Que ela não está ali regular como a gente. Então, é muito importante deixar a criança dormir, né? Assim, Isso. deixar ela. E ela, essa questão, doutora, de você. Ah, eu quero que meu filho durma a noite toda. Então, vou privar ele de dormir durante o dia, para Uhum. ele ter esse sono de dormir a noite toda. Pode-se fazer isso? Ponto, é um ponto muito interessante, perdão. Hum, É, então, o que acontece? Muitos pais acham, eu vou cansar bastante ele, hum. mas o que acontece? Em algumas crianças, se ele ficar irritado, aumentar os hormônios do estresse, como cortisol, adrenalina, Atrapalha o vai sono. ter o efeito rebote, né? Que a gente Hum, chama de efeito vulcânico. A criança perdeu a hora de dormir, aumentou esses hormônios estressores, e aí, para ela voltar a conseguir dormir, é muito Tudo mais mais difícil. difícil. Muito mais Piora, difícil. né? É piora. E a qualidade do sono depois dessa criança é um sono muito superficial, não de qualidade. Então, o ideal é que tenha um estímulo adequado, é brincar com a criança, né? Aquelas crianças que estão pequenininhas, a gente faz o tummy time, né? Os estímulos de desenvolvimento. Os maiorzinhos já, a questão de ler histórias, Uhum, cantar e tudo. Então, assim, é importante, né, ter o convívio com a família, socializar, ter esses estímulos, mas também não pode ser um hiperestímulo, né? entendi. Porque tem esses efeitos E negativos. não, e não, tipo assim, se ela tá querendo, porque acontece, né? A pessoa, o fulano vai dormir. Vixe, se ele dormir agora, ele não vai dormir mais tarde. E aí acorda ele, dá um banho, faz uma coisa, isso é errado. Não deixar ele dormir ali no momento que ele tá com sono atrapalha. Exato, pode atrapalhar. Geralmente atrapalha, não é sempre que vai É dar porque, certo, é porque não. a Depende pessoa, muito de cada situação, mas é né? porque a pessoa pensa o seguinte, não, se ele não dormir agora, ele vai acumular o sono, mas não necessariamente, né? Não Acaba, necessariamente. E pode ser até que ele durma, ah, mas o sono dele não vai ser um sono de de qualidade. qualidade. É porque tem, até a gente, o adulto, tem uma expressão que é bem antiga que diz que você não consegue, você nunca vai conseguir recuperar uma noite perdida de sono, né? As pessoas Sim. falam isso. Pessoa que, normalmente quando você é mais jovem, né, passou a noite numa festa, numa coisa, mas eu vou dormir no outro dia todo. Mas não é a mesma coisa, Não, não é né? a mesma coisa. Você acorda cansado, você não recupera, né? Me lembrei agora que a gente conversando num ponto que você falou da adolescência, né? Aham, Eu sei que não é o tema daqui, mas só uma curiosidade. O adolescente, a gente tem um pico da produção de melatonina, então por isso que ele muito tá sono, né? sentindo muito Ah, eu sono. lembro. E no idoso é o contrário, a gente já tem uma deficiência, então De a gente vê melatonina. muitos idosos trocando sono, né? Assim que diz o dia pela noite, fica É. parecendo um bebê, né? Porque É, ficam é, tirando uns cochilos ali, mas não isso. À emendam. noite tem aquela insônia, não consegue Aham, dormir, então o corpo tem todos esses períodos, né? entendo. E aí, doutora, um ponto que eu acho que assim, a gente vive num mundo hoje é, que eu particularmente eu nem a gente foi premiado, né? A nossa geração foi premiada numa evolução que nunca existiu na história, nunca O existiu, ápice da ciência, né? nunca, nunca, Desenvolvimento, nunca. tecnologia. Nós somos os felizardos que estamos vivenciando essa mudança radical que está ocorrendo todos os dias, né? A gente está vendo muitas mudanças, né? Sim. Eu sou de uma época quando eu nasci, já sou um velhinho. Eu peguei a época eu lembro de máquina de datilografar em casa, assim, meu pai tinha uma máquina de datilografar e hoje você nem é museu, né? Não Sim, o datilografar é museu. fax, Fax, disquete, disquete. fita. A gente passou por muitas fases, assim, e coisas que era para ser cada geração passar pela sua, não. A gente, Pegou a- várias transições, né? muitas, muitas. Nós pegamos ainda a época do telefone público, Sim, o né? orelhão. Orelhão, e eu não, o que é orelhão? Orelhão é museu. Assim, fax que você falou em museu, aquele pager, você lembra do pager? Que era um Sim. bipzinho que tinha museu, telefone de ficha, depois telefone de cartão, o celular, a evolução do celular, saiu o telefone fixo, enfim.
resumindo, a gente evoluiu nos últimos 50 anos mais do que nos últimos 500 anos. Uhum. E a gente vive hoje num mundo que é totalmente conectado, né? E as crianças estão nascendo nesse mundo. Sim. E como, quando eu nasci, não tinha como, por exemplo, os meus pais me darem um entretenimento que não fosse eles, ou um brinquedo, ou no máximo aquela televisão de tubo que tinha, que não tinha nem, que tinha horário certo para passar Nem desenho, né? sempre passava desenho, era um horário Não, marcado, era marcado aquele encontro da família para para poder poder ver. ver. Então, assim, a gente passou. Então, nós somos uma geração que estamos tendo que lidar com isso e temos que criar filhos, né? Uhum. E como é que lida com essa questão das telas em si? Porque a tela já existe desde 1950, que a televisão foi inventada, mas era um formato diferente, porque você tinha que estar em um ambiente para poder ver, que era a Uhum. televisão, e em um determinado horário, passo um determinado ali, aquele tempo, terminou, você ia ter que fazer alguma coisa. Hoje não, você consegue ter tudo na hora que você quiser, de entretenimento visual, né? Sim, E as crianças com isso, porque a tela ela é um atrativo fascinante para elas, né? Assim, é muito estímulo ali, exato, é então, um hiperestímulo, né, né, para um criança. hiperestímulo para a criança. E em relação ao sono, isso impacta para a criança? Vocês já estão vendo assim, algum problema em relação Sim, a com isso? certeza, né? Inclusive, falando da questão da melatonina, que a gente estava conversando aqui agora há pouco, a questão das telas, né? A luz da tela, ela impede a produção da melatonina. Então, crianças que estão Uhum. ali fazendo uso contínuo, várias horas no dia, principalmente no horário, né, que é o pico ali no final da tarde, Sim. vão ter um sono prejudicial, né? Vai ter um sono de má qualidade, insônia, alterações comportamentais. Então, a gente está vendo muitos problemas em crianças que têm um tempo de tela excessivo ou Ah, inadequado, né? O que seria isso? Até os 2 anos, como a gente tem esse pico da maturação do sistema nervoso central, o ideal é que a criança zero tela. não tenha tela, né? Porque vai ter vai ser prejudicial naquele momento mais crítico da vida da criança, que está sendo construído o cognitivo, toda a parte social, comportamental, o próprio corpo, fisicamente, ela está ali no pico do crescimento, né? Uhum. Então, a gente está, assim, vendo várias repercussões, inclusive em questões de crianças, né, que têm alterações comportamentais devido a isso, né? A gente vê crianças muito agitadas, crianças que não dormem direito, crianças Hum. que bem irritadas. Então, assim, a gente vê sim alterações negativas em Em relação relação a a isso, né? ela. A gente tá, não sei como é que vai ser, porque quem está nos acompanhando aqui deve estar pensando assim, mas é certo, até 2 anos não colocar tela. Eu Uhum. acho muito difícil quem não tenha colocado. As pessoas já sabem, né? Sim. Sabem que não é bom, mas você ter essa opção de colocar ali, e como a gente estava falando aqui, que antigamente você tinha horário para passar um desenho. Hoje você Uhum. coloca um desenho no seu celular ali na hora que você quiser, Sim. na sua TV, né? Na hora que você quiser E você você coloca. escolhe qual o que Escolhe o você que vai vai ser. consumir, né? Exatamente. Antigamente era O que o davam, que né? dava. Era, exatamente. O que a emissora estava passando ali naquele horário e seja feliz, né? Uhum. Hoje não. Então existe essa possibilidade de escolha. E aí você dá ali para a criança se entreter, é muito difícil um pai que não tenha colocado criança em algum momento. E existe um problema, eu vi recentemente um, saiu um estudo de que eles fazem de tempos em tempos um estudo de Deus, Como se fosse um censo de mensuração, geração. mensuração de QI, Ah, certo. saber Cognitivo, né? cognitivo, pronto, fazer uma análise das gerações. Uhum. Sempre, de 3 em 3 anos, sempre há um aumento de QI, Sim, eu vi esse estudo. viu? Vi. A mesma coisa eu fiquei impressionado, cara. Desde de quando foi criado isso, eles vão fazendo essa análise. A geração anterior, a geração que está chegando, sempre tem um QI mais elevado que a geração anterior. Um ganho, Um né? ganho, isso é Um normal, avanço. um Uhum. avanço é normal. Por N fatores, né? Assim, a qualidade de vida, a facilidade de informações, própria a alimentação, enfim, por N fatores,
a geração que está chegando sempre tem um QI maior do que a geração que se foi. Nesse último agora, pela primeira vez Uhum, na história do nosso país, do mundo, né? uhum. A geração que está chegando tem um QI menor do que a geração que estava, ou seja, nós, da geração dos milênios, né? Década de 80, 90, nós temos o QI maior do que a geração que está vindo. Porque tá Aí, consumindo coisas prontas, né, coisas com é, muito estímulos. Então, assim, para a criança que a gente precisa que ela tenha a imaginação, a criatividade sendo desenvolvida ali na infância, quando a gente está dando esses eletrônicos, ela a gente tá poupando o trabalho dela, trabalho do do cérebro, cérebro né, de cara? funcionar, né. Então, ela precisa criar alternativas com aquilo Uhum, que ela tem, né. Então, se a gente está num ambiente que está entregando tudo porque ela quer e mais um pouco, por que uhum. ela vai se esforçar? O cérebro vai desenvolver um raciocínio, né? É, Então, e falaram justamente, eu vi nessa reportagem, que coincidiu com o aparecimento de tablets nas escolas. Tanto é que já tem, por exemplo, tem alguns países que aboliram, né? sim, tá tendo um Não tem movimento, né, nas escolas para de proibir o proibir antes, uso o dos que era uma celulares. coisa moderna, você ter um Uhum. tablet, o pessoal estava até dando, né? Tablet, Sim, estão sim. tirando, porque o negócio foi, tá indo, não tá bem não. Então, assim, a gente vai, estamos, pela primeira vez, a gente vai conviver com uma geração que tem um QI inferior, ou seja, nós, olha que sorte a gente teve, né? Olha que período bom para a gente viver, né? Mas enfim, aí, doutora, voltando para a questão do sono, quando é que é para se preocupar, certo? Porque eu entendi que assim, é que é natural, né? A Uhum. criança está passando por ciclos, ela vai ter aquele momento, principalmente, eu observei que é nos 3 primeiros meses, Isso. que realmente vai ficar com essa questão de, inclusive, quando ela estiver dormindo, você ter que acordá-la para poder alimentar, porque ela pode sofrer ali algum, né, alguma perda de substância, então tem que ficar nessa observação. Sim. Depois dos 3 meses, já deixar ela acordar por si só, né? Não vai ter problema se ela passar mais tempo sem se alimentar, porque o corpo já está se organizando. Mas mesmo assim, ela ainda vai estar acordando mais, né? Tendo esse sono mais espaçado, assim, Uhum. tudo. E de madrugada ela pode vir a acordar uma vez ali, Claro, para duas, pedir para mamar, né, se né? Ou fez alimentar. xixi, fez um cocô e tal, Sim. precisa se trocar, mas menos do que de 1 ano a 3 meses, Sim. né? Então são De 1 mês a de, 3 meses, né? é, Já tá lá de na 1 ano a 3 meses, frente. estou retrocedendo aqui, né? De 1 mês a 3 meses, e a cada mês que passa, isso vai se organizando. Isso. E isso vai até os 2 anos, mais ou menos, que você disse, que é quando ela se organiza 100%, e aí vai começar a ter um sono ali, normalmente, à noite, né? Parecido com o nosso, Com o né? nosso. Então, Noturno. até 2 anos seria o normal. E quando isso se torna eh, patológico? Quando há realmente não é normal esse sono dessa criança. Assim, Então, uma coisa que a gente tem que observar, né? Como eu falei na questão do recém-nascido, crianças que não têm mais ou menos esse período de 2 a 4 horas, uma criança que está acordando a cada 20 minutos hum, para se amamentar, né? Então, assim, a gente precisa avaliar se essa criança está sendo bem nutrida, se a gente tem que hum, ajustar alguma coisa da alimentação dela, né? Então, não só no recém-nascido, mas qualquer idade, né? Por tabela, já que do é, recém-nascido a gente tem um cuidado a mais. maior, sim. Se acorda de 20 em 20 minutos, assim, chorando esgoelado porque tá com fome, a gente tem que ver alguma coisa da alimentação. Se tá sendo uma amamentação adequada ou, né, o que ele tá fazendo, se é uma fórmula, se é a amamentação, temos que ajustar. Às vezes a gente precisa, eh, complementar alguma coisa ou chamar uma consultora de amamentação junto para, né, a gente fazer esses ajustes, né, ver se a Hum. pega tá correta, as posições estão Se o leite está passando as confortáveis. substâncias corretas, se a mãe Sim, está se alimentando também, exato, se né? a mãe tá se cuidando bem, É, né? Então, a importância da rede de apoio tá ali junto e observando se aquela mãe, aquela cuidadora tá saudável, se ela tá conseguindo suprir as demandas do bebê, né? hum, Então, essa é a primeira coisa. Se tem despertares muito frequentes, a gente precisa avaliar. avaliar.
Outra coisa é uma criança que, por exemplo, é um bebê de 1 mês, que ele dorme 9 horas, 10 horas Sem seguidas, acordar. sem É. acordar. Isso também é uma coisa que a gente precisa, né, avaliar, ver Uhum. se não está fazendo realmente uma hipoglicemia ou se tem algum outro distúrbio neurológico que está causando isso. Então, a Não é gente normal a não é criança normal. dormir Uma nove criança de meses, um um ano. mês. 1 mês de idade, Ah, tá dormindo 10 horas por dia seguidas, que não tem nenhum despertar, né? Então, uhum. isso é uma coisa que tem que ser conversado com o pediatra, né? Ou despertares muito frequentes, Ou ou despertar muito muito demorado, né? esticado, né? Muito Outra demorado. coisa, nas crianças um pouquinho maiores, né? Ali por volta de 1 a 2 anos, se é uma criança que ronca, dorme de boca aberta, né? Boa, Tem vou observar. algumas causas, né, que a gente fala, que estão questões que a gente trata junto com o otorrino, né? Uma hipertrofia da adenoide, alguma amígdala mais aumentada, uma rinite alérgica e descompensada. Então, tem questões que a gente precisa investigar. Crianças que roncam, né, não é algo normal. A criança está roncando. Não, Não é não, então, normal. A gente precisa investigar. Toda criança que ronca, dorme de boca aberta, precisa de um acompanhamento para saber por que o isso está porquê, né? acontecendo, Certo, né? certo. É, outra coisa, como a gente falou, crianças que têm tempo de tela excessivo, né? Tem alterações comportamentais, em decorrência disso, a gente tem que orientar a família, né, para Uhum. fazer esse ajuste. Mas eu acho que o mais importante seria essas três, né? Despertares Sim. muito frequentes, ou dormir demais para a idade, Uhum. ou uma criança que é que a gente diz respirador bucal, né? Que Uhum. ronca, que dorme com a boca aberta. Você ficar alerta para poder, junto com o pediatra, tentar solucionar. E essa questão, então, acho que talvez o mais desses, pelo que eu percebi, depois dos 3 meses, porque nos 3 meses ali realmente é assim, os pais, né, assim, tem que ficar muito de olho né, em todo momento, né? Se realmente são meses ali que você, inclusive tem a licença maternidade, já estão falando da licença paternidade, não sei se teve um aumento aí ou vai ter, Sim, né? vai ter, né? Ah, Foi sancionada, né, a lei, assim, mas aí tem um tempo para ser e estabelecida, né? vai para quantos? Vai ser 20 dias. Com o passar dos anos, né, vai aumentando, Vai esticando até aumentando, né? chegar aos É, 20 dias. porque é bem importante, porque é um período que precisa ali dessa, A rede de apoio, né, da é, mãe, que uhum, a mãe ali tá naquela demanda de ser a nutriz, né, da criança. é. Então, a rede de apoio é muito importante. E aí, depois dos 3 meses, a criança tem eu acho que a alimentação, então ela impacta muito nessa questão do acordar. Por exemplo, se a criança está malnutrida, a probabilidade dela ter despertares mais frequentes é maior, não é isso? Exato, Então, se exato. ela dorme, se ela se alimenta bem, ela consegue Atingir o um potencial potencial de duração do sono que é perfeito. para a idade. Mas isso até 6 meses depende muito da amamentação da mãe, porque é o que tem, ou então da fórmula que se dá, né? Isso. Depois dos 6 meses, doutora, como é que seria então essa alimentação? Porque eu já conversei aqui com alguns profissionais e falam que depois dos 6 meses a criança começa a ser inserida A em uma introdução dieta, alimentar, né? A né? introdução alimentar, né? Então ela começa a se alimentar, ainda tem quem amamenta, ainda continua amamentando, mas aí começa uma dieta maior. E aí a alimentação, porque aí já não é mais o leite apenas, né? Aí Aí tem a criança como. já tá, a gente espera que a criança tá um pouco mais desenvolvida da parte do Uhum, sono. uhum. É, a partir ali do 3, 4 meses que a gente conversou, né? Já acabou a esterogestação, a gente já começa a notar que o sistema nervoso está mais desenvolvido, a visão também, que é importante para o ciclo circadiano nosso, Nossa, né? sim. Então a questão da luz, do escuro, Ela começa a começa a entender ficar. o que é escuro e claro, né? Exato, porque a Entendi. visão já está desenvolvida, então esse Uhum. sistema que leva lá para o cérebro está funcionando. Então, a partir dos 3 meses, a gente já começa a falar para os pais a ter uma rotina. Então, por exemplo, fazer passeios para a criança ver a luz do dia, manter um ambiente um pouquinho mais escuro durante a noite, para ele entender que o que é o dia, o que é a noite, Boa. ter aquele horário de brincar, tem um horário mais ou menos perto ali de se alimentar. Então, a partir dos 3 meses, a gente consegue fazer mais essa rotina. Então, no 6,
Geralmente, né, essa rotina está bem mais consolidada, o bebê já não tem tanta necessidade de acordar durante a noite, 1 a 2 despertares durante a noite, nesse período após os 6 Após 6 meses. meses, né? Então, para os pais, é bom porque eles já conseguem descansar mais, né, Apesar e de ainda ter momentos ali que o bebê acorda, né? sim, Mas é sim. menos, né? E é menos, ainda é Certo. esperado, certo? Uhum, Então, até os 9 meses, que é quando consolida esse sono mais noturno, uhum. ainda pode ter despertares. Claro que 1 a 2 vezes, né? Isso depende de cada bebê. Às vezes tem bebês que não desperta, mas não é a regra. A média é É. 1 a 2 despertares durante a noite, né? Isso a partir dos 6 A meses. partir dos 6 meses. Pronto. E aí ele vai nessa linha até quanto tempo, mais ou menos? Porque Até. quanto mais o tempo passa, e aí é interessante porque a criança ela tem, cada mês ela tá diferente, né? Uhum, Assim, realmente é uma evolução bem interessante nesse período. E aí, quanto mais ela começa a se alimentar, mais vai impactando na duração do sono, porque se ela já se alimenta, não tem tanta, assim, tá com a reserva, né? uhum. Me corrija aí se eu tiver errado. Teoricamente, ela não tem uma necessidade de acordar para Para se se alimentar, alimentar, sim, né? sim. Muitas vezes esses despertares não é nem para se alimentar, esse 1 a Hum. 2 despertares. É mesmo porque ele fez xixi, precisa fazer xixi, fazer Ah, certo, cocô, certo. né? Às vezes é porque o ambiente ele acaba estimulando, né, a nossa qualidade do sono. Então, assim, se a gente está num ambiente barulhento, se por algum motivo o bebê tá com frio, se ele tá com calor, pode ser que ele tenha um despertar, né? Uhum. Então, esse 1 a 2 despertares a gente considera ok, mas não necessariamente para alimentação. E um bebê que mama, ele fica com essa memória de ter que mamar, tem Então, isso aí já também? é outro assunto que a gente chama de Ah, associações, né? Que o que quando o bebê ele tá ali com aqueles sinais de sono, né? E ele quer dormir, às vezes ele precisa de alguma coisa para autorregular, acalentar e ele começar a dormir, né? De uma forma tranquila. ah, No bebê pequeno, claro que a amamentação é uma estratégia, né? Que ele precisa ficar sugando, a sucção é um reflexo da gente primitivo que ajuda a acalmar o bebê. Mas com o passar do tempo, esse reflexo vai diminuindo. Às vezes, o bebê aprendeu, ele associou, que é por isso que a gente fala associação. associação. E como o sono é algo que a gente constrói, é um hábito, então ele vai aprendendo esses hábitos. Então, com o passar do tempo, ele vai entendendo, eu tô aqui com sono, eu vou pro colo da minha mãe, vou mamar para me acalentar e aí eu vou começar a dormir. Então, quando chega nessa fase, a gente já começa a conversar com os pais. Olha, vamos tentar ver outras estratégias, né? Para ver se a gente consegue fazer com que esse bebê aprenda a se auto-acalentar e não Hum, precisar da mama, hum, né? Porque também é algo incômodo para a mãe com o claro. passar do tempo, Uhum, né? Porque o bebê já tá pesado lá para os seus 9, 10 quilos, aham. acordar e ter que segurar, fazer toda a troca, toda a movimentação ali é um pouco mais complicada. Mas é como a gente vai falando. Enquanto a mãe querer amamentar, a gente vai dando suporte, vai dando estratégias, porque faz parte. Ele aprendeu até então que ele começa a dormir ali daquela forma. Não só a mama, às vezes, quem faz uso de chupeta, quem Uhum. faz A eh, mamadeira, né, também. Uhum. mamadeira, ou às vezes um carrinho, bota o bebê para balançar no Aham. carrinho. Então, assim, esses são algumas das associações de sono. Tem alguns bebês que dormem puxando o cabelo da mãe, né? Então, essas ações vão E acalentando aí ele ele. acorda de madrugada para poder Exato, porque ter esse. quando vai acabando o ciclo do sono, né? Porque o nosso sono, ele tem vários ciclos, quando vai ficando mais superficial e aí ele tem aquele pequeno despertar, ele para voltar a dormir, ele vai procurar Procura, alguma né? coisa para E aí ele acalentar. chora, e aí vai atrás e você acorda. Em relação à amamentação, porque eu acho que é um dos problemas, assim, dos pontos que muitas mães devem ter. Uhum. É, como é que ela vai fazer para que o bebê não fique atrás dessa mama, né? De madrugada, como é que vai fazendo esse. Ela tem que
parar de amamentar? Como é radicalmente? Não, Como é não. que funciona? A gente tem como se fosse uns degraus que a gente vai, Sim. né? Então, quando ele tem esse despertar, a gente sempre orienta, olha, ele despertou, vamos tentar ver se a gente, estando ali só do lado, ele volta a dormir. Não, ainda continuou reclamando. Vamos colocar a mãozinha ali no bumbum e fazer né, aquele barulhinho, ver se ele acalenta. Não resolveu? Vamos tentar botar no braço e dar um acalento só no colo. Se mesmo assim o bebê não der certo, aí tudo bem, vai pra mama. Hum. Mas a gente tenta esses passos primeiros e na grande maioria das vezes só isso resolve. Às vezes só tá com alguém ali do lado tocando no bebê, ele já volta no ciclo do sono e não Ah, não precisa precisa nem tirar amamentar. do berço, não. Deixa Exato. só tocando nele, Não, só mesmo ali tocando nele, fazendo um xizinho e ele ele volta a volta a dormir. dormir. Isso Ah, numa criança maior, né? Claro, sim, 9 meses. Mas assim, é como eu falei, se a mãe tá nesse processo de desmame, né? A gente vai tentando essas estratégias pra ser uma coisa respeitosa pra ela e pro bebê, pro né? bebê, claro. Até quanto tempo dura a amamentação, em média, assim? Tem um limite, assim? Assim, né? O que é recomendado? Hum, A exclusivo, né? Que a gente diz amamentação até os 6 meses. Depois sim. disso começa a introdução alimentar. Uhum. E a gente fala complementado, que é exatamente essa questão da introdução alimentar, até os 2 anos, né? Mas assim, cada caso é Tem, individual. tem Isso é gente que uma. passa de 2 anos? Tem, É mesmo? tem. Do mesmo jeito que também tem gente que chega com 1 ano, ai, não tô Já aguentando para. mais, tá muito pesado, não tem mais condição. Então, assim, é algo muito individual. Claro que a gente vai ver se a criança tá se desenvolvendo bem, se a família tá saudável, se tem uma rotina boa, né? Tá Uhum. crescendo bem. Então, assim, são N fatores, não é só um tempo isolado que vai dizer pra gente se a gente vai manter ou não a amamentação. Mas de recomendação, 6 meses exclusivo, né? E até 2 anos complementado, que seria aí para aproveitar a questão da melatonina, toda Perfeito. a imunologia que passa da amamentação, né? O aleitamento, ele tem substâncias que vão fazer com que esse desenvolvimento do sistema nervoso central seja feito de uma forma correta, né? Então, tudo isso vai impactar. Perfeito. E quais são as orientações, doutora, para ter uma boa noite de sono na criança? Eu não diria uma boa noite, né? Porque ele também dorme durante o dia, assim, para ele ter um bom sono. É, porque pelo que eu observei, e você deve receber no seu consultório, crianças de todas faixas etárias, e cada faixa etária tem a sua Suas demandas, particularidade, né? né? Assim, então, a gente falou aqui dos 3 primeiros meses, que viu que o trabalho é mais intenso, né? Assim, ele dorme a partir dos 3 meses já diminui, depois dos 6 meses também dá outro salto, né, de diminuição. E chega um momento ali, até os 2 anos ele vai dormir a noite toda. Uhum, Mas vamos, assim, vamos restringir hoje aqui até os 2 anos, né? uhum, Depois ali de 9 meses, um ano, que é um intervalo ainda muito grande, né? De 1 ano até dois uhum. anos, que ele não é nem mais tão bebê, mas também não é. Não é aquela criança totalmente Não, não é, independente, né? né? Ainda tem. Não é. E ele ainda tem as dormidas durante o dia, né? Dorme à noite. Qual é a orientação para ele ter bons sonos e tentar fazer com que ele durma mais no período da noite? Porque, como a visão dele já está ok, Uhum. né? Nessa idade, acredito, foi um dos pontos, né? Ele diferenciar a noite do dia. Sim. é, o que é que ele precisa para poder ter a melhor qualidade de sono, principalmente à noite? Então, a gente já começa a falar na questão da higiene do sono, né? O que é isso? É o Boa. ambiente. Então, um ambiente que tem uma luz desligada, ou pelo menos uma penumbra, nada de telas, né? Nessa hora ali, por volta das 6h30, 7 horas, tentar evitar o máximo telas para aqueles que já podem, né? Utilizar, Sim, sim. claro. Eh, ter um ambiente aconchegante, confortável, mas numa temperatura adequada, né? Porque se estiver muito frio, ele vai se incomodar e pode acordar durante a noite. Se estiver quente, da mesma forma. Como é que a gente Então, sabe o que é frio e calor para ele, né? assim, é meio que Porque porque para a gente pode estar é algo calor, meio mas para individual, né? Assim, a gente vai observar se o bebê tá
molhado de Não, aí suor, ele tá com calor. Mas se ele tá encolhido ali, é frio, né? Se ele sim, estiver colhido. normal no berço, eu acredito que o ambiente tá bom, né? Sim, e você pegar nele, ele não tá muito Gelado, gelado, se né? ele tá bem, né, cobertinho direitinho, Aham. agasalhado, né, nesse sentido. Então, temperatura, o ambiente sem estímulo, sem ruído, sem luzes, né? Então, escuro, na penumbra. É, tentar dormir nesse horário, que é o pico da melatonina, em torno das 6 às 8 horas da Aí, noite. aí é difícil. Eu sei que é difícil. Mas já dele, já entra a melatonina Sim, dele, sim, aí já já entra, começa, né? sim, já entra. Perfeito. Ter uma boa alimentação durante o dia, então quando chega ali no período da noite, que é o jantar, evitar uma alimentação muito, que a gente Forte, diz, né? copiosa, né? Muito grande, alimentos muito pesados, Ah, uma quantidade muito grande de leite, pode acabar, né, distendendo o estômago, deixando o bebê ali, o bebê que eu falo, né? Uma criança um pouquinho maior, pesado. Então, a alimentação mais leve no período da noite é importante hum, também, né? É claro, assim, a criança como um todo tem que estar crescendo e desenvolvendo bem, tem que estar com as vacinas em dia. Então, crianças que são acompanhadas com o pediatra e com suas comorbidades, que a gente diz, compensadas, né? No caso que a gente falou das questões de otorrino, aquela criança que sim, que ronca, né? ronca, Tem que entendi. estar fazendo o tratamento direitinho. Às vezes é um asmático que fica tossindo bastante durante a noite. Como é que ele vai ter uma boa Não noite dá. de sono, né? Então Uhum. tem que compensar essas comorbidades. Perfeito. No geral, as boas práticas, né? Essa é a higiene do sono, né? Assim, Isso, é. fazer atividade física, né? Que na infância vai ser aquele brincar Uhum. ativo, né? De botar pra correr, pra brincar com Os quebra-cabeça. bloquinhos. Quebra-cabeça, bloquinho, bonequinhos. Então, a criança precisa desse momento, né? De atividades. Como a gente conversou antes, precisa de estímulo. Só não pode ser hiperestímulo. Hiperestímulo, que é, seria a tela, né? Uhum, E tem, eu ouvi falar de uma coisa, eu não sei se isso é verdade, tem uma, e eu não sei se o termo é esse, certo. que é terror noturno, existe esse termo? O Existe. que significa isso? O terror noturno, ele é um distúrbio do sono. Ah, É aquela criança que tá ali por volta dos ciclos do sono, né? Quando fica o sono mais superficial e no sono mais ativo, que é quando a gente sonha, o sono REM, que a gente fala, né? A criança começa a ter comportamentos durante esse ciclo. Então, hum, ele grita, ele chora, é mesmo. ele fica chamando os pais, fica em desespero, né? Então Uhum. a gente chama de terror noturno. Mas a criança tá durante uma fase do sono. Então, assim, quando a gente passa por isso, chega no consultório, a gente sempre aconselha os pais, ó, calma, tenta ver se o ambiente que ele tá ali, você fica ali do lado, dá um suporte, né? Tenta Mas ele tá acalmar. Ele dormindo. tá dormindo. Mas tenta Olha acalmar, que. porque se caso ele despertar, você tá ali do lado para Aham. dar o acalento e tudo. Mas é uma fase do sono, então ele tá E dormindo. por que isso ocorre? Assim, é aleatório ou tem alguma Geralmente coisa a ver com a alimentação? tem uma base genética, é Ah, comum, né? Pessoas que têm familiares passando por isso, sonambulismo, outros distúrbios do entendi, sono, entendi. é comum ter. Quem tem neurodivergências também, né? O TDAH, o TEA, eles têm uma maior probabilidade, né? Porque o sistema nervoso deles funciona de outra forma. Então, a sinapse, a forma ali que a atividade elétrica acontece também é uma forma mais diferente. Então, Uhum. nessas pessoas tem uma predisposição maior. Então, assim, ele não acorda. Não Ele fica acorda. chorando, É uma gritando. fase do Por sono. isso que o nome é terror, né? Que é Exato. aterrorizante ali, né? E aí a gente aconselha os pais, assim, é mais assustador para os Para os pais pais que do que estão para ele, vendo do né? que Aham, para ele. Ele não vai ter uma entendi. repercussão. Mas agora, se isso tá ficando muito Muito frequente. persistente, né? Se ele tá, por causa disso, tendo vários despertares Uhum, reais, aí tem que acompanhar junto com o neuropediatra. uhum. Mas isso pode ocorrer e passar também, né? Pode, Assim, é pode um ser período transitório. A grande transitório. maioria das É vezes é algo transitório, né? transitório, momentâneo. Você passa ali mais Não coisa. persiste. Certo. Então, é, nesse período que você colocar a sua criança pra, o ideal seria ele dormir de entre 6 e 7 horas. Não é isso? Aproveitar para fazer aquela movimentação, né, que a gente Aham. diz o ritual do sono, que é se alimentar, tomar um banho, fazer uma oração, cantar uma história,
fazer toda aquela diminuição do ritmo do dia, né? Para eles ir para o ambiente de dormir e Mas aí propriamente ele, dormir. dormindo de 6, 7 horas, ele não vai acordar de madrugada? Vai, acho que vai. Ele consegue até, assim, de uma maneira Uhum. normal, até o dia seguinte, sem. É, Ou ele vai. depende da idade, né? Hum, Com 2 anos, sim. sim. Ocasionalmente pode ter um despertar, mas é Uhum. muito raro. Aham. Até É, 2 anos ele ainda vai ter aquele. até 2 anos é mais frequente ter um despertar mesmo, independente disso, né? Uhum. É, é isso, meu. Esqueci o que eu tava falando. Não, é porque, porque é cedo, né? Assim, pra gente, né? Sim. Para nós Uhum. adultos é cedo. E aí você, para ele dormir de 6, vamos botar às 7 horas da noite. Se ele acordar às 7 horas do outro dia pela manhã, são Uhum. 12 horas, né? Uhum. Que é normalmente o que não seria, só que ele teria um despertar no meio do caminho aí, né? Ele Normalmente pode ter, até os pode dois ter, anos, né? pode ter. Até os 2 anos seria. Uhum. E porque uma coisa que eu observei aqui é que, por exemplo, até 3 meses, a gente se adequa A à realidade do realidade bebê, né? dele, né? Uhum. Até 6 meses, nós vamos nos adequando também, assim, já diminui, fica ali um pouco um e outro, né? Mas a gente vai se adaptando. Mas depois de 6, se ele começa a se alimentar, 8, 9, 10, um ano. Então, ele que tem que se adaptar A rotina à da rotina da casa. casa, né? Porque aí ele já tem a capacidade neurológica, comportamental de seguir uma rotina. Um Hum. bebê ele não consegue, ele não tem essa maturidade neurológica, ele não entende, né, que, enfim, existe um mundo aqui fora, existe ele e o mundo, É, né, e que ele tem que aprender a conviver com a entendi. rotina, assimilar a cultura, as rotinas da família. Mas depois disso, é rotina. É rotina. Hum. A gente bate muito na questão da rotina que ele vai aprender. O sono é um hábito. A gente vai aprendendo. Também depois desses. Quando a gente consegue a maturidade neurológica, é aprendizado. E aí, a rotina da casa é que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É, indo um pouco a mais, doutora, a gente já está se caminhando para o final aqui, mas eu vi uma entrevista uma vez falando sobre o sono, esse horário de escola, Uhum, sabe? Horário de escola. E foi até um estudo, não era nem aqui brasileiro, acho que foi de outro país, eu não me recordo aqui o país. Mas falando que não, esse horário, porque assim, para você estar, as escolas pela manhã começam 7 horas da manhã, uhum. 7h10, 7h20. Então, para você estar às 7h20, dependendo de onde você mora, você acorda às 6 Muito horas, cedo. muito cedo, às vezes e antes, né? Uhum, E aí, e para a criança, segundo esse estudo, é um momento muito importante do cérebro dela. uhum. E aí você privar ela nesse período pode ser prejudicial. Então, o ideal era que as escolas começassem Aí esticar um pouquinho mais, mais né? O tarde, ideal, o 8 ideal. horas, 9 horas e Tanto tal. que, assim, parece ser uma coisa cultural daqui, né? Quando a gente vai ver países, por exemplo, os argentinos ou o pessoal Ah, da Itália, da hum. Europa, eles costumam a ter uma rotina um pouco mais ali por volta das 9, 10 horas da Que manhã, se né? iniciaria o Se turno. iniciaria, exato. Ah, é? Então, assim, vai ver que é algo cultural daqui, mas para a criança, assim, falando da fisiologia em Sim. si, né, o pico do cortisol, que é o hormônio que nos acorda, é por volta aí das 6, 7 horas da manhã. Depende de cada, né, organismo. Ah, Então, para algumas crianças, realmente vai ser algo, é, como eu posso dizer assim, não tão interessante, né? Vai é, atrapalhar o sono, realmente. atrapalhar, atrapalhar. E hoje em dia, as crianças estão indo cada vez mais cedo para o ambiente escolar, né? Uhum. Existem berçários hoje Sim, nas sim. escolas, né? Berçário, então, criança de meses, porque a mãe, ela tem ali 6 meses, algumas têm menos, Uhum. né? 4 meses ali de licença maternidade, às vezes junto com as Às vezes férias, né? não é realidade, né? Assim, não tem rede de apoio, e aí E isso, acaba tendo que optar por aí essas alternativas. tem que trabalhar. Hoje em dia, na vida que se vive hoje, o pai e a mãe são provedores da casa Uhum, hoje, né? Então sim. não tem mais outra coisa que a gente passou, né? Assim, a Uhum, gente vive, crescemos em um mundo onde na época dos nossos avós era o pai trabalhava e a mãe cuidava de 15 filhos, né? sim, Que tinham sim. muitos filhos, né?
E a gente passou por essa evolução social, onde a mulher faz parte diretamente ali da aprovação assim, do andamento, né, financeiro da casa. E aí ela tem que sair, Uhum. né? A mãe tem que sair, o pai tem que sair. E aí vem um formato de escolas hoje que tem os berçários, né? Então, aí a criança vai bem cedo, né, assim, para escolas que têm sistema integral, né, de Sim. ensino e tal. E aí, então, isso também pode, de uma certa forma, atrapalhar, né? Atrapalhar, pode, né? Porque tá mudando a rotina ali daquela Uhum. criança, né? Uma coisa que você falou, me lembrei agora, o estudo do sono, né? Ele é uma coisa muito nova. A gente falando em Sim, questão de como é que tá a tecnologia, a ciência tá é, avançando, o estudo do sono é uma coisa muito nova, né? E o sono infantil, o estudo é novíssimo, assim, comparado com o que a gente tem de ciência. É dos anos 2000 para cá, que, uhum, assim, tá se fortalecendo, né? E aí, eu vendo alguns estudos, umas pesquisas, você falando dessa questão das 6 horas, 7 horas da manhã para a criança, é, não só para a criança, cada indivíduo tem uma predileção para horários de sono, né? sim. Já existem estudos falando que genes, alguns genes, vão mostrar se aquela pessoa ela é mais vespertina, se ela é mais matutina. Tô dizendo isso porque eu sou um caso assim que eu tenho certeza. Porque eu não sou uma pessoa nada matutina. Então, o meu dia começa ali. É claro, né? A Pelas gente, questões de a trabalho, gente a tem que gente se é adaptar, obrigado, a né? gente se Aham. adapta. Mas eu vejo que o meu corpo funciona muito melhor ali por volta das 8 da manhã. Ah, eu É, também. fico mais acordada ali por volta das 10, 11 horas da noite, né? Uhum. E existem as pessoas que são o contrário. E os estudos estão mostrando, assim, que tem alguns genes relacionados a Olha que isso. interessante. E é algo que até eu trago nas minhas consultas, porque sempre que eu vou avaliar a rotina do sono, eu pergunto, mas como é o horário de vocês? Vocês sempre dormiram mais ou menos nesse horário? Dos pais, né? Enfim, tanto para saber a rotina, como é, né, da casa, mas também para saber se eles têm uma tendência de ser mais vespertinos ou matutinos, para a gente alinhar a expectativa, porque a questão genética aí influi Olha que também. interessante, né? É bom que pense isso, porque realmente há uma diferença, né? Cada um. Eu lembro do o Jô Soares, ele falava muito isso. Ele disse que trabalhava de madrugada. Se o meu horário bom é madrugada. Aí ele conversando com o Roberto Carlos, numa entrevista que o Roberto Carlos deu pra ele, a Roberto Carlos disse, pô, Jô, todas as minhas músicas foram feitas de madrugada. Eu começava 11 horas da noite, eu jantava. Aí, menino, uma rotina totalmente assim, é, diferente, né? Diz que Sim, sim. jantava, aí tomava umas coisas, um refrigerante, não sei o quê. Aí o Erasmo chegava meia-noite, 1 hora a gente começava. Aí tal, 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 e ia aí pela madrugada e fazia as músicas aí que fizeram tanto sucesso. E para ele era normal. Isso, se eu Sim. for fazer isso, eu morro. Eu também não sou assim, não. É, porque assim, aí ia trocar o dia, mas praticamente o dia pela Uhum. noite, né? O Jô Soares, ele tinha também esse, mas é nessa questão de você, é porque ele disse que nesse momento era o momento que o cérebro estava Sim, a mil ali, né? E aí você tem que encontrar, mas aí tem um estudo do sono que justamente vai vendo a questão genética de cada um. exato. Hoje em dia já estão relacionando vários genes com padrões de sono, assim, aqueles mais vespertinos, quem tem aquele gene tal, 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 os mais matutinos, e assim, tá se avançando essa a ciência, né, Sim, no que a gente chama de cronotipos, que é exatamente isso, aquele cronotipo mais olha que vespertino e o interessante. matutino. Ah, eu também acho, eu sou um pouco, eu também não gosto muito do muito cedo ali. Uhum. Também não dormir tão cedo. Eu tenho essa. Enfim, mas é muito interessante. Se fizerem isso, assim, uma sociedade pode mudar só nesses estudos, sabe? E colocar cada um na sua característica, né? Será? Será? Será, hein? Pois, doutora, pois muito obrigado, viu, doutora. Eu que agradeço. É, Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, conversar com vocês. E tinha assunto aqui para muitos podcasts. Não, a gente já fica aqui o convite para outra oportunidade. A gente focou muito hoje na questão da criança pequena mesmo ali, do Bebê, né? bebê, né, até 2 anos e tudo. Mas tem aí as crianças maiores, Uhum. né? E A não gente deu só. aqui alguns spoilers, né? É, e não só o sono em si, né? Uhum. Outras fases, porque hoje é um desafio você criar assim, não digo educar, mas você criar mesmo uma criança nesse mundo hoje tão
né, cheio de novidades para a Uhum. gente, né? Imagine para o Para uma pessoa que tá vindo aí que pela. está vindo. Então, assim, já fica aqui o convite para outra oportunidade, viu, doutora? Sim, muito Muito obrigado obrigada. mesmo. Mas Pode foi me bom. chamar. A gente conversou, viu ali, né, a questão dos primeiros meses, avaliamos ali, após dos 6 meses já vai mudando, e eu acho que quem acompanhou vai dar para não se assustar nessa questão da criança, né, do que realmente é normal a criança dormir mais, não, depois dos 3 meses não precisa ficar acordando, né, Uhum. e tal, acho que é bem interessante, assim, acho que esclareceu aqui essa questão do terror noturno, né, terror do sono aí, que é bem interessante. Doutora, muito obrigado, viu? Muito Obrigado obrigada também mesmo. pelo convite e até a Até próxima a aí. próxima, se Deus quiser. E você também que nos acompanhou, muito obrigado também. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Gol. É um podcast oferecido pela COPED, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela COPED, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós e até a próxima, se Amém, Deus a nós. quiser.